por suas palavras inspiradoras e sua real e presente liderança à frente ao CORE Paraná. Para dar início à nossa tarde de palestras, eu convido ao palco o palestrante Leonardo Lazarotto, sócio fundador e CEO da Taylor Media, com o tema Meu Brasil é com S e como vender nesse Brasil. Por favor, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Obrigado, meu. Estou com o microfone aqui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui em Cascavel, uma região que eu tenho enorme admiração por tudo que gera de negócio no estado do Paraná, como falou o Paulo, mas principalmente pelas pessoas. Tenho um carinho muito grande aqui, trabalhei já com alguns profissionais amigos aqui que eu estou reencontrando. Então, uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do Brasil com S. Não sei se vocês conhecem o Brasil com S, mas eu vou contar um pouquinho para vocês desse Brasil, falar um pouquinho também desse momento de transformação que a gente está vivendo, nesse ecossistema que envolve marketing, que envolve comunicação, que envolve mídia e que envolve vendas. Então, aqui os meus dados, o meu @ das redes sociais, fique à vontade para tirar foto da apresentação, vai ser uma alegria estar na timeline de vocês também, e falar sobre essas transformações que provocam gerações é muito interessante. A gente está num momento de transformações na economia, nas atividades do nosso dia a dia, na maneira que a gente se locomove nas cidades, na maneira que a gente consome mídia, e as gerações são muito diferentes. E eu queria contar até um episódio que aconteceu comigo. Eu perdi minha avó com 93 anos no dia 1º de agosto. Tinha um carinho enorme por ela, uma relação super de neto e vó carinhosa. E minha avó era muito antenada, ela sempre estava ali nos encontros de domingo prestando atenção em todas as conversas. E eu tenho um tio que trabalha no mercado também, a gente estava ali conversando, o papo vai, o papo vem, falando sobre os movimentos da economia, falando sobre o Google. Google para lá, Google para cá, Google para lá, Google para cá. Daqui a pouco minha avó vira e fala assim, mas coitado do Google, né? Foi morrer daquele jeito. Eu olhei para o meu tio sem entender, mas vó, o Google nem existe. Como que não? Trabalhou lá no SBT há tanto tempo. Era o Gugu que ela estava falando. E a gente falando do Google. Por que eu faço essa provocação para vocês? Muitas vezes a gente está vendendo o Gugu e o cliente está comprando o Google. Ou às vezes a gente está vendendo o Google e o cliente está comprando o Gugu. Essa mudança de gerações a gente tem que estar muito antenado para o que está acontecendo. E aí na conversa do Meu Brasil é com S, é legal a gente perceber que o Brasil é muito grande. É um continente num país praticamente, 26 estados mais o Distrito Federal, 5.570 cidades, hábitos diferentes, pessoas diferentes, gastronomia diferente, cultura diferente, clima diferente. Saí de Curitiba com 15 graus, cheguei aqui com 30, né? Dentro do mesmo estado. Entender desse Brasil, entender como que ele funciona, é muito importante para quem está na linha de frente, vendendo produtos, vendendo serviços. E por que o Brasil com S? O Brasil, se a gente olha nas grandes metrópoles, é quase um Brasil internacional. Se a gente olha São Paulo, olha o Rio de Janeiro, é o Brasil com Z, o Brasil da Faria Lima. São Paulo é uma esquina do mundo, uma cidade praticamente internacional. Mas o Brasil com S é esse Brasil profundo, bonito por natureza e com uma força econômica incrível. Então, os dados que o Paulo trouxe aqui de 16 a 17, 18% do movimento aí do PIB do Estado passando pela mão dos representantes, mostra a força hoje desse interior do Brasil. Então, tem muitas marcas brasileiras extremamente fortes e presentes no interior que os grandes centros não conhecem. A Quero Quero, para quem conhece, quase 500 lojas, é completamente invisível na cidade de São Paulo. Ninguém sabe, mas esse Brasil com S tem essa força e tem essa característica. Então, vamos olhar um pouquinho desse Brasil com S aqui rapidamente, só para a gente trazer todo mundo para a mesma página.
as oportunidades de mídia e as oportunidades de venda nesse Brasil com S. E aí o que eu queria fazer com vocês? Eu queria convidar vocês para, sem sair aqui de Cascavel, sobrevoar esse Brasil e entender um pouco dos hábitos de comportamento e consumo desse Brasil regional gigante que a gente tem. E tem algumas coisas muito curiosas que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam, por exemplo, que o Sudeste e o Nordeste tem mais consumidores frequentes de bebida alcoólica? Olha só que interessante, mas é o Rio Grande do Sul que lidera esse consumo de álcool em geral. Então a gente tem um volume muito grande no Sudeste e no Nordeste, mas é o Rio Grande do Sul que é o estado que mais consome esse consumo de álcool no Brasil. E o Mato Grosso é o estado que mais se bebe café, 7,1 xícaras de café por dia. E os mineiros? Estava lá no final de semana em Minas, carne de porco é sensação em Minas, 27,1 quilos per capita em média. São os mineiros que mais consomem carne suína no Brasil. A gente que tem relacionamento comercial com a Frimeza, excelente oportunidade para explorar esse estado. E aí depois, vocês sabiam que o Amapá é o maior consumidor de carne bovina do Brasil? Olha o consumo no per capita do ano e olhando outros estados e o consumo do Brasil em média. 24 quilos no Brasil e o Amapá com 30 quilos per capita por ano. Não é uma informação comercial estratégica para quem quer crescer, às vezes, nesse Brasil profundo, nesse Brasil com S? Seguindo essas curiosidades de comportamento de consumo, a pizza ninguém bate paulistano. É o estado que mais se consome pizza no Brasil. E esse dado aqui é muito interessante, pessoal, quando a gente fala de turismo. São Paulo e Rio e o Rio Grande do Sul são os destinos internacionais mais procurados pelos turistas. São Paulo e Rio, ok, mas Rio Grande do Sul, olha que interessante. E esse dado aqui, quando a gente olha, ele é consolidado em 2023, mas até agosto de 2023 o Rio Grande do Sul estava na frente. Então tem uma história ali na Serra Gaúcha, tem uma história a ser contada, né, do estado do Rio Grande do Sul que leva esses turistas internacionais para pesquisar e, enfim, conhecer mais do estado do Rio Grande do Sul, dados aí da Embratur. Falando do Paraná, o paranaense vive no estado mais sustentável, redução de 59% no desmatamento ilegal no Paraná. E o outro dado muito legal que eu gosto de trazer para vocês aqui, a cada 4 paranaenses, 1 está ligado às cooperativas. O Paraná responde por 1/3 do faturamento das cooperativas no país. Eu tive visitando recentemente cliente nosso, que vou falar um pouco mais para vocês também, que é a Frimeza, dando uma palestra em Medianeira. É impressionante como você vê que as cooperativas é o capitalismo que deu certo. Ali tem justiça social, tem desenvolvimento econômico e tem responsabilidade ambiental, né? Se a gente olhar os grandes países capitalistas que deram certo, eles olham esse tripé e cuidam muito bem. E as cidades, as regiões onde tem cooperativismo, funciona de uma maneira exemplar no Brasil. Então, o estado do Paraná, o nosso estado, posso falar nosso porque sou paranaense também, é esse orgulho aí para o nosso país. Olha um outro dado de consumo muito interessante. Os nordestinos são os mais cheirosos. O Nordeste é o que tem um número maior de consumidores de perfumes e colônias no Brasil. Dentro ainda desse cenário que a gente está falando de ambientes e regiões, olha o Sudeste, pessoal. O Sudeste possui o maior consumo de planos de saúde e tratamento dentário. É uma pauta muito importante para aquelas pessoas daquela região e são atividades econômicas que têm, de fato, um crescimento significativo quando a gente olha para o Sudeste. E os baianos? A Bahia tem o maior número de pessoas centenárias do Brasil, mais de 5.000 pessoas. Vocês sabiam disso? Navegando e sobrevoando ainda por esse país, as nordestinas é que mandam em casa. 4 estados do Nordeste estão no topo da lista de domicílios chefiado pelas mulheres. E a gente vai ver outras informações para frente para entender os comportamentos de cada região desse país.
Aqui a gente está falando de regiões, está falando de pessoas, de hábitos, consumo, e a gente vai contar toda essa história aí para vocês. Olha só, pessoal, como que o brasileiro gasta mais? Primeiro com alimentos, depois com roupas, acessórios e eletrodomésticos, remédios e tratamentos médicos. Esse terceiro item de remédios e tratamentos médicos cresceu muito no país. Ele está impulsionado pelo envelhecimento da própria população e o avanço das novas tecnologias. Então, esse pilar, né, de gasto com o brasileiro é realmente alto. Então, assim, entender setores da economia para onde o dinheiro da população está migrando, né? Claro que com alimentos a gente não tem como viver sem alimento, mas é importante a gente entender setores que vão, de fato, levando o dinheiro, né, dos brasileiros. E olha só esse número aqui, pessoal. Confesso que não gostaria de estar trazendo esse número para vocês. Nada contra, né, o livre mercado, mas a gente tem um problema e esse dado abaixo aí realmente nos entristece, né? Esse mercado de bets crescendo da forma que está crescendo no país. Hoje estão tentando uma regulamentação dele, mas olha só, 63% dos brasileiros fazem apostas online e tiveram as suas rendas comprometidas. Esse 10,5 bilhões de reais transferidos por beneficiários do Bolsa Família para empresas de apostas, com certeza é algo que sangra no coração de vocês. Não é algo que a gente gostaria de estar vendo, e num país com tanta dificuldade, né, às vezes de conscientização das próprias pessoas, a gente vê um comportamento no segmento desse que realmente não sei se vem para ajudar. A gente viveu até hoje sem eles, mas eles estão aí e, de uma forma ou de outra, precisa ser regulamentado. Mas por que eu trouxe esse número para vocês? Para a gente entender o comportamento dos brasileiros. E o comportamento dos brasileiros, muitas vezes, é motivado conforme a exposição na mídia, que a gente vai falar durante a nossa conversa também. E aqui, pessoal, a gente sobrevoou o país, olhamos várias regiões do país, hábitos de consumo, comportamento, né, do sul ao norte, entendendo um pouco de como que funciona a cabeça e os hábitos de consumo dos brasileiros. Mas é importante a gente entender também, para quem está aqui muito na linha de frente das áreas comerciais das suas empresas, os segmentos anunciantes, os segmentos que mais estão em evidência hoje em crescimento nessas regiões. Aí quando a gente olha o segmento de educação. Em Pernambuco, quase 70% dos estudantes estudam em escolas integrais. Faz parte de um comportamento daquela população, daquele estado. E olha o crescimento que teve em EAD nos últimos 10 anos em Minas Gerais, mais de 226%. Então, vocês podem perceber aqui que a gente vai passar por alguns segmentos que, em determinadas regiões do país, o crescimento é muito exponencial. Quando a gente fala, por exemplo, do segmento de incorporação, né, o mercado imobiliário, o Sudeste é a região de maior intenção de compra de imóveis no país. E a casa própria ainda é o maior desejo do brasileiro. Então, o Sudeste cada vez mais sendo um polo muito forte de investimento no mercado imobiliário e incorporação. E São Paulo lidera o ranking com gastos de saúde em 2024. Também uma área que tem um crescimento muito forte no país. Alimentação, pessoal. Olha que dado curioso. A refeição fora de casa. A cidade mais cara para você comer fora de casa no país é Florianópolis. Às vezes a gente imagina, né, São Paulo, a cidade mais cara, o PIB mais concentrado, mas Florianópolis, né, conforme aqui a Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, trouxe esses dados que Florianópolis é a cidade mais cara para você comer fora de casa, olhando para o segmento de alimentação. E franquias, pessoal? Franquias é um negócio que a gente precisa observar muito de perto, porque ela conta muita história desse Brasil com S, desse Brasil regional. Em cada cidadezinha que a gente vai, tem uma grande rede de franquia. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, ó, de mais de 22 mil lojas são compostas por essas 10 maiores franquias nacionais. A gente está falando de uma forte presença regional. Vou dividir com vocês depois um pouco do case de Boticário, que é um cliente nosso, na Taylor Media, e Óticas Carol também. Então, essas marcas estão muito presentes regionalmente.
nos grandes centros, das grandes cidades e também das pequenas cidades. O Boticário tem 4.000 lojas espalhadas pelo Brasil, que está dentro desse ecossistema do mercado de franchise, no mercado de franquias no Brasil. E supermercados e atacados? 5 dos 10 maiores grupos do Brasil começaram localmente. Quando a gente olha o Mufato, né, que tem aí o seu QG em Londrina, mas começou aqui em Cascavel. Vocês sabem de toda a história, de como começou essa marca, mas é de umas marcas hoje, nacionalmente, que orgulha o mercado regional de ter crescido e ter a exposição que tem hoje. Seguindo ali para outros mercados também que você tem pelo país, né? Estava, como eu botei para vocês aí no final de semana, em Belo Horizonte, né? O BH, o supermercado BH é um fenômeno gigantesco, um dos maiores anunciantes ali daquela região. Então, para a gente ver as forças locais. E muitas vezes, né, os grupos internacionais que entraram nesse segmento de supermercado não tiveram o sucesso que os grupos locais tiveram. É aquela coisa de olhar do dono e de pertencimento. Seguindo nos anunciantes e falando um pouco disso e desse mercado local que a gente vive, a gente voou pelo Brasil, entendeu esses hábitos de comportamento e consumo, olhamos para alguns segmentos da economia que realmente estão em evidência hoje, mas nós, como os brasileiros, temos essas celebrações locais através das festas. E isso é algo muito dentro que faz parte da nossa cultura, né? Um Brasil continental com diversas pessoas e culturas diferentes, as festas religiosas, né, afetivas, enfim, fazem parte da nossa cultura. E quando a gente olha essa nossa brasilidade, ela passa muito por isso. E sempre que a gente também vai abrindo esse mapa do Brasil, a gente olha todas essas regiões com as suas festas regionais que moldam muito a nossa identidade. Então, a gente que está no sul aqui, ó, quem já foi para o Oktoberfest? Ó, número expressivo aí de pessoas. Semana Farroupilha, tem muito gaúcho aqui na região, provavelmente. Semana Farroupilha, não tem como uma marca hoje não fazer alguma ação dentro da Semana Farroupilha. Festa da Uva, Natal de Luz, então são muitos desses eventos e dessas celebrações que contam um pouco dessa nossa fragilidade. E aí, quando a gente olha também para outras regiões, falar do Nordeste sem falar de Parintins e Círio do Nazaré, falar da região Norte, desculpe, falar do Nordeste sem falar do Carnaval, sem falar de todas essas festas importantes, a gente também não acaba olhando o Brasil com a responsabilidade e a oportunidade para encontrar as melhores alternativas para estar próxima dos brasileiros nesse sentido. E aí, meus amigos, seguindo a nossa conversa, eu queria trazer para vocês também um retrato sobre a mídia no Brasil. A gente falou sobre hábitos de consumo, de comportamento, falamos dos segmentos, falamos da brasilidade através das festas, mas o cenário de mídia é muito importante para a gente perceber como que ele vem se movimentando hoje dentro do nosso país. Até porque a mídia, ela é muito plural e ela está presente nesse Brasil profundo, nesse Brasil de 5.570 cidades, com hábitos de consumo de mídia também diferentes. E alguns meios e algumas novidades surgindo com muita força. Estou falando para um público aqui de representação comercial, área de vendas. Mas eu queria que vocês fizessem esse exercício de pensar esse ecossistema de marketing, comunicação, mídia e vendas. Vendas é a infantaria. Comunicação, marketing, mídia é a artilharia, que vai preparar o terreno para a área comercial entrar com mais facilidade, com mais informação, porque com mídia, marketing e comunicação, a gente consegue vender mais no curto prazo e melhorar as margens no longo prazo. Então, as empresas que vocês representam, se não estão fazendo um trabalho adequado e perene de mídia, marketing e comunicação, com certeza vocês têm uma limitação ali de venda e também de vender esse produto por um valor até maior do que ele poderia ser vendido por causa da construção de marca e o desenvolvimento de marca. E como que está esse cenário de mídia em 2024? Olha só, no primeiro semestre foi movimentado 10 bilhões de reais no universo aí da mídia brasileira. Um crescimento de 16% de investimento em mídia
via as agências nesse primeiro semestre de 2024. O que é isso via as agências? O Sempre E-mails, que é a entidade que faz esse levantamento, monitora as 300 maiores agências do Brasil, tá? Agências que atendem o Itaú, que atendem o Bradesco, que atendem a Volkswagen. Mas o que acontece? Essas 300 agências ainda não têm o mapeamento do Brasil com S. Muitas marcas que estão aqui em Cascavel, muitas vezes não têm agência, mas compram mídia, são anunciantes e não estão nesse número. Então, esse número pode ser muito maior ainda. Mas é o número que a gente tem para dividir com vocês, que é acompanhado, enfim, pelo Sempre E-mails. TV aberta aí no primeiro semestre continua aí com quase 40% de share, né, uma movimentação de 4 bilhões de reais, e a internet com 38% de share. Então, um pouco da fotografia que a gente traz já do primeiro semestre de 2024 no cenário de mídia. E essa área da mídia, do marketing de influência, dos influenciadores, tem crescido demais no país. 44% dos brasileiros compram com base em influenciadores, tá? Isso é um número super relevante nos dias de hoje. Mais de 14 milhões de influenciadores digitais no país. Vocês sabiam que 6,7% das pessoas no país são influenciadores digitais? Aquela tia no Piauí que ela cria o pintinho dela e posta no TikTok, ela é uma influenciadora digital. Uma marca pode procurar ela para fazer uma determinada ação. E como que isso é dividido nesse orçamento de marketing de influência? Posts, audiovisual, áudio podcast, streaming, eventos. Então, esses influenciadores digitais, hoje, são importantes para as marcas divulgarem seus produtos, divulgarem seus serviços e criarem ali a sua reputação. Então, assim, o marketing de influência, realmente, ele é muito estratégico. E ele sempre existiu, só que ele existiu de um jeito diferente. Eu não sei se vocês se lembram, mas tinha uma marca de moda brasileira que se chamava M-Officer. Ela não está mais presente hoje no mercado, mas o que ela fazia, o fundador da M-Officer? Ele fazia uma calça jeans, botava numa caixa e mandava para a Rita Lee. Mandava para as pessoas de referência no país. Não tinha nem redes sociais, não tinha nem internet naquela época. Mas a Rita Lee, usando uma calça da M-Officer, dava o prestígio que ele precisava. O Ralph Lauren fazia isso nos Estados Unidos, mandando de graça para todos os modelos que tinha em Nova York na época vestirem a roupa dele. Então, ele já trabalhava o marketing de influência sem saber o que era influência. Mas hoje em dia você tem uma indústria maior por causa da digitalização que permite essa escala. Seguindo um pouco nessa linha do marketing de influência, o que eu queria dividir e mostrar para vocês? O Brasil movimentou o mercado de marketing de influência em 2023 dessa seguinte forma, olhando o Norte e Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. E aqui tem os influenciadores digitais mais importantes nessas praças. Se eu quero vender no Brasil com S, e a indústria que eu represento vai fazer um trabalho de marketing de influência, opa, eu vou vender no Norte e Centro-Oeste, Ana Maria Braga, Whindersson Nunes, olha só a fotografia e a presença desses caras nessas determinadas regiões. E às vezes não é só esses macro-influentes. Hoje em dia as marcas estão procurando os nano e micro-influentes. A gente faz um trabalho de mídia para Óticas Carol, ela tem mais de 1.600 óticas espalhadas pelo Brasil. Os franqueados procuram muitas vezes os nano-influentes daquela praça, daquela cidade, daquele bairro, para fazer uma divulgação, porque ele vai movimentar aquele entorno. Aqui em Cascavel você tem os influencers da nossa região, dessa determinada região. Também é um belo ativo para construir uma ação com eles. Seguindo nessa linha, número aí que movimentou, né, o marketing de influência, e a inteligência artificial, pessoal, olha só que interessante. O Brasil é o terceiro país que mais usa o chat GPT, né? E essas são as 3 principais inteligências artificiais que estão sendo utilizadas hoje, né? Muitos assistentes virtuais para atendimento ao cliente, software para agilizar trabalho, geração de imagem e conteúdo. Então, essa inteligência artificial vem para facilitar o nosso trabalho. Pessoal, se eu vou mandar um e-mail para um cliente, eu estou com uma dúvida naquele texto que eu estou escrevendo, o ChatGPT ajuda você a corrigir ortografia, corrigir gramática, deixar esse texto mais informal ou mais formal, dependendo da ocasião. Então, a inteligência artificial veio para nos ajudar,
mas é importante a gente entender também como brifar a inteligência artificial para ela trabalhar ao nosso favor. Então, desses pilares aí da mídia em 2024, eu trouxe a inteligência artificial aqui como uma informação para vocês da importância hoje dessa ferramenta. E quando a gente fala desses hábitos de consumo de mídia do brasileiro, pessoal, vocês acham que o rádio acabou? Ninguém mais ouve rádio? O rádio no interior do país é uma potência, ele está presente no dia a dia dos brasileiros nas principais capitais. 90% dos brasileiros consomem áudio, consomem rádio, streaming e podcasts. Quase aí 99% das maiores marcas brasileiras, né, das 100 maiores marcas, investiram em rádio no último ano. E o que o rádio tem de fundamental? Construção de memória sonora. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O rádio tem esse poder de estar presente nos mercados regionais. O locutor da praça, muitas vezes, é o influencer da praça, que leva informação, entretenimento e constrói o quê? Memória sonora. Televisão. Será que a televisão está em crise? A televisão está passando por um processo de transformação também. 5 horas e 14 minutos é o tempo médio que o brasileiro passa com a TV ligada. E aqui, ó, é a média de consumo dos brasileiros por dia. Esse número foi uma pesquisa do Cantar Ibope de 2022, mas ele continua muito atualizado ainda. Olha o consumo médio do brasileiro em determinada região. A TV é a nossa identidade de língua que cobre o Brasil inteiro, né? A gente tem os veículos tradicionais como uma força de passar ainda credibilidade e responsabilidade. Paulo, no início aqui, trouxe a informação, né, infelizmente, da tragédia que a gente teve com o voo da Voe Paz. Quando você recebe essa notícia por WhatsApp, a primeira coisa que você vai é procurar um veículo de credibilidade, não importa qual for, que atenda a sua necessidade para conferir se essa notícia é de verdade ou não. Seja um rádio, seja um portal de internet, de um jornal, seja na televisão. Então, a credibilidade da TV é um ponto aí fundamental para trazer essa imagem e essa comunhão na grande tela. Redes sociais, pessoal. O Brasil é o segundo país do mundo que os usuários passam mais tempo online. 9 horas e 13 minutos online e nas redes sociais 3 horas e 37. Confesso para vocês, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Às vezes o que é demais é ruim, então a gente também tem que tomar os devidos cuidados. Mas, olhando como uma plataforma de mídia, é algo que não pode passar desapercebido. Então, as redes sociais ainda muito presentes na vida dos brasileiros. E os jornais acabaram? Não, eles se transformaram. Os jornais hoje, né, poucos ainda continuam com seus títulos impressos, mas eles migraram para as plataformas digitais, para os sites, né, para os celulares. Você lê o jornal aqui no celular com velocidade. Quando a gente reúne os 17 maiores jornais do país, hoje, só nas plataformas digitais, você fala com 5 milhões de pessoas por dia, extremamente qualificadas, informadas, com poder aquisitivo. Então, algumas marcas que querem falar de uma forma mais séria, o jornal é fundamental. Quando a gente olha para esses investimentos regionais, tem muito Brasil além do sudeste das capitais. E aí a gente gosta de destacar esse número. 55% do consumo do país vem do interior do estado. Olha só, do interior do país, vem do interior. Então, a força hoje, né, de consumo, de movimento do PIB que vem do interior do país. E quando a gente fala desse interior do país, esse meio de mídia está em extrema ascensão no país. Que aqui essas siglas significam out of home, fora de casa. Fora de casa, essa publicidade out of home é a publicidade dos painéis da mídia exterior, que se transformou também porque você tem muitas possibilidades hoje. E mídia, pessoal, mídia é o quê? Mídia é comportamento. Convido vocês a fazer o seguinte raciocínio. No período pandêmico, estava todo mundo trancado dentro de casa. Essa mídia aqui desapareceu. Foi um desastre para os operadores de mídia out of home, né? Para os vendedores, para as empresas. Mas a mídia em elevador residencial explodiu. Por quê? Eu não podia sair de casa, eu só descia para pegar pizza ou delivery de farmácia e aquela mídia conversava comigo todo dia. Então, olha só como mídia é muito comportamento.
E por que é interessante a gente pensar um pouco no Out of Home como uma mídia extremamente em ascensão? Porque ela é muito regionalizada como rádio. Em cada cidadezinha que você for no país, tem rádio e tem um painel de mídia. Pode ser um cartaz, pode ser um outdoor lonado ou simples, que vai ficar ali numa bissemana, mas tem um ponto de mídia exterior lá. E nas grandes metrópoles, você já tem muita sofisticação. Mídia digital já nesses formatos de painéis. 96% dos diretores de marketing irão investir mais ou igual em AOH nesse ano 2024. E ele impacta no 89% da população. Então, as pessoas estão em constante movimento. Hoje você acordou, você pode ter ido para a academia, levado o seu filho para a escola, ido trabalhar, você se deslocou pela cidade. As pessoas estão em constante movimento nessa jornada de consumo e conexões urbanas. E essa mídia, a mídia exterior Out of Home, está presente nessas esquinas, nas ruas e nas praças das cidades. E aí eu queria dividir com vocês um case bem rapidinho, que foi muito interessante, que é um case do Festival de Cannes desse ano, que é o principal festival de publicidade que tem no mundo. E a JCDecaux é uma das maiores empresas do mundo que explora a publicidade out of home. A JCDecaux explora a publicidade do metrô de Madrid. E as vendas do metrô de Madrid estavam caindo. Então, falando com o time de vendas aqui, começou a cair as vendas, é um desespero para todo mundo. O que a gente precisa fazer? A agência que atende a JCDecaux lá em Madrid teve a seguinte ideia. Eles descobriram uma senhorinha que se chama Marina Prieto. Ela ia completar 100 anos. E ela tinha um Instagram pessoal que ela postava coisas do seu cotidiano. A mesinha do almoço, uma fotografia da varanda dela. Só que ela só tinha 28 seguidores. A JCDecaux foi lá, pegou essas 28 fotos e espalhou pelo metrô de Madrid inteiro. Vocês acham que ela ficou mais conhecida? Vocês acham que a JCDecaux vendeu mais publicidade, que os anunciantes começaram a prestar mais atenção? O que ela fez? Ela pegou as fotos daquela senhora e colocou no metrô. Sabe aquele cliente que fala assim, não, eu não faço publicidade porque eu não acredito, esse negócio aí não funciona, ninguém vai ver. Então, vou dividir com vocês o case aqui da Marina Prieto. Ele está em inglês, mas super tranquilo aqui para a gente entender. Who is Marina Prieto? Well, she's the face of the most successful B2B campaign we've ever done. JCDecaux presents Meet Marina Prieto. In 2023, Subway ad investment went down by 7%. So, to convince brands this media really worked, we chose her. Marina Prieto, a lovely 100-year-old grandma, creating her own content, but with no audience to see it. But that was about to change when, overnight, we placed Marina's 54 Instagram posts in hundreds of vacant spaces in Madrid's subway. If she could go viral, maybe brands would change their minds. Marina Prieto, 1923. ¿Alguien me puede explicar quién es esta señora? Está toda la estación llena. What started underground ended up everywhere. On social media, Nunca había visto esto. mass media, Tiene una abuela que protagoniza varios anuncios en el metro de Madrid. and even in countries she's never been to. Marina Prieto, la dame du métro de Madrid. The dream of any marketer. Which is why we chose to reveal what was behind the campaign on the one night where every CMO would be in the same room, the Effies. Thanks to Marina, new brands signed, doubling our business and reaching all-time record bookings for JCDecaux, making a big impact for brands and an even bigger one for her. Olha o poder da criatividade. Eles dobraram 2 vezes mais o faturamento. Mais de 185 novas marcas começaram a anunciar no metrô. Ela ficou conhecida em 14 países. Eles só pegaram as fotos dela e colocaram no metrô. Então, quando aquele cliente falar que publicidade não funciona, aquela indústria que se representa,
tira uma foto dele, espalha pelos painéis da cidade toda, que ele vai começar a investir mais para vocês venderem mais. Seguindo o nosso papo, pessoal, a gente também tem as nossas ideias aqui para contar para vocês. Então, a gente faz um trabalho para a Frimeza de planejamento de mídia regional, levando essa marca para estados importantes que consomem e compram o produto da Frimeza e trazendo sempre uma mensagem do posicionamento da marca, né? A Frimeza, uma das maiores cooperativas do país, aqui, vizinho nosso de Medianeira, então a gente sempre utiliza os meios de mídia para dar um destaque para os produtos, né, ter esse appetite appeal dos produtos da Frimeza. Então, o trabalho que a gente fez aqui de Out of Home para a Frimeza, destacando os principais produtos e criando esse desejo de consumo. O que é interessante desse meio da mídia exterior do Out of Home hoje? Até os anos 2000, a televisão era a grande tela que reunia a família. O pai, o filho, a filha, a mãe, para assistir a novela, para assistir, enfim, a programação da TV. Mas essa programação fragmentou. Hoje você tem múltiplos canais. Muitas vezes hoje a mãe está vendo a novela, o pai está em outra tela vendo Sport TV, o filho está vendo o Casimiro, a filha está no Netflix. Então, a grande tela não é aquela que reúne mais a família. Eu não consigo passar uma mensagem ali, pop, no sentido de popular para todo mundo. E, às vezes, as marcas precisam falar com todo mundo. E o Out of Home, hoje, cobre essa característica. Porque se eu estou andando na rua, eu falo com todo mundo. Não importa o target. E, muitas vezes, eu preciso falar com todo mundo. Então, a mídia exterior, hoje, está conseguindo ocupar esse espaço de deixar a mensagem pop no sentido de popular. E aí, pessoal, esse é o filme novo da Frimeza aí que está no ar, da campanha Fogo e Sabor. Opa, travou, será? Vamos ver se a gente volta aqui. Ih, se não der para ver o comercial aqui. Ai. Espera aí que agora... Aí, acho que dá para dar o play. Vamos aqui, peraí. Não, acho que deu um problema. Mas esse é o filme, talvez vocês tenham visto, já está na TV, é o filme novo da campanha de Frimeza, mas só para a gente seguir aqui a nossa apresentação. E aí, amigos, eu quero também dividir um case para vocês, que é o case de Boticário, um cliente nosso também, que é a marca nacional mais regional do Brasil. São 4.000 lojas, de 15 em 15 dias tem campanha no Boticário, e o Boticário trabalha todos os meios de mídia. Então, por que a gente fala que é uma das marcas mais regionais do país? Olha essa foto aqui, ó. Isso aqui é uma barca lá no estado do Amazonas que tem campanha no Boticário. Aqui, Busdoor, aqui exemplo de Segway, de 15 em 15 dias tem uma marca, tem uma campanha no Boticário. 17 ciclos no ano, principais datas do varejo, ocupando e entrando em todas as possibilidades de mídia, para quê? Para dar força para a loja, para o plano de venda vender. E o Boticário hoje trabalha com venda dentro das suas lojas e também com muito revendedor. Então, é uma fonte hoje de receita e de foco comercial dos revendedores do Boticário, né, que de uma forma ou de outra eles são representantes também. Né? Projetos inovadores, tudo que existe de novidade, aqui foi a câmera do abraço que a gente fez para o Boticário. Então, trazer a força da marca nesses mercados regionais. E aí, pessoal, o Brasil é um Brasil com S, cheio de oportunidades, mas como que a gente vende para esse Brasil com S? Como falar, de fato, né, com esse Brasil com S? A gente olhou aqui o comportamento de consumo desse Brasil com S, das pessoas, segmentos, hábitos de mídia dessa população espalhada pelo Brasil, mas vender para esse Brasil com S, eu deixo algumas dicas aqui, e aí, claro, né,
O Mauro depois vai aprofundar muito bem isso para frente, para as próximas palestras ali também. Mas 6 pontos fundamentais para esse sucesso em vendas, que é algo que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, vendedor sem ambição, meu amigo, é você dirigir com o freio de mão puxado. Esse cara tem que acordar de manhã com uma gana, que ele tem que sair numa gana e numa vontade dessa ambição interna. E ambição, ambicioso, é completamente diferente de ganancioso. Ambição luta por si, né? A ganância quer o dos outros. Então, a ambição é muito importante para a gente ter dentro de si essa vontade e essa força de buscar mais. E também a técnica, pessoal. O conceito técnico de venda, né? Você saber que produto que você está representando, entender muito bem ele, porque não tem coisa melhor do que você conversar com alguém que sabe explicar muito bem as coisas para você. Hoje a gente tem tanto acesso à informação que às vezes dá um super prazer quando você senta na frente de uma pessoa que tem conhecimento técnico para te apresentar um produto, um serviço, tirar as dúvidas. Então, a técnica hoje na área de vendas é fundamental também. Ambição, técnica e gestão da emoção. Essa gestão das emoções é fundamental porque a gente está num processo ali muito de concorrência. O cliente faz uma proposta, às vezes, com preço que você não está disposto a chegar e nem pode chegar, mas você não quer perder aquela venda, tem a meta no final do mês, tem um comissionamento importante para você. Então, controlar essas emoções nesse processo de venda também é fundamental. Um outro ponto são as condições comerciais. Se a tua representada também não te oferece condições comerciais para você fechar um bom negócio, né, que você tenha maleabilidade ali numa determinada negociação, você fica muito engessado. E esse engessamento, às vezes, é crítico num desenvolvimento ali de um processo de venda. Um outro ponto é o relacionamento. Ninguém vive sem network. Então, você começa a vida construindo, né, conhecimento, aplicando as habilidades, depois você, com essas habilidades, gera relacionamento. Esse relacionamento, o teu conhecimento, as habilidades, vai te trazer o quê? Vai te trazer recursos e depois reputação. Então, esse relacionamento é fundamental para você criar esse ciclo virtuoso dentro desse ecossistema das vendas, com ambição, técnica, gestão de emoções, condições comerciais, relacionamento, e tem um 6º item aqui, que eu quero ver se vocês imaginam o que pode ser. Que o vendedor, esse cara tem que ter. O que vocês acham que é? Hã? Ó, quase, hein? Sorte. Vendedor sem sorte é que nem goleiro azarado. Pé frio. É ou não é? Não dá. E o que é sorte, gente? Não é nada. Pô, alguns cristãos chamam de jesuicidência, até pode ser. Mas sorte é o quê? Eu fui no shopping, eu não ia no shopping, eu entrei no shopping, eu ia pegar o corredor da esquerda, eu peguei o da direita. Encontrei o cara que eu não via há 5 anos, falou, puta, Leonardo, eu precisava falar com você, cara, eu lembrei do negócio. Vai me visitar na segunda-feira, dali sai um negócio. Isso é sorte, gente. E a sorte está por aí. Então, assim, vendedor sem sorte, não dá. Então, pense nisso, claro que é uma brincadeira que eu trago para vocês, mas eu acredito muito também nesse ecossistema aí das vendas, passando por todos esses pontos. Falando ainda de vendas, já caminhando para o nosso encerramento aqui, deixo a dica desse livro, A Inteligência do Carisma. Esse livro é de um professor que se chama Henry Hock Cukier, professor Hock, H-O-C, Henry Ozzy Cukier. Ele escreveu esse livro, e esse livro é muito legal, porque carisma, a gente acha que as pessoas nascem com carisma. Carisma é uma habilidade que você pode desenvolver. Para quem está na linha de frente de vendas e precisa se relacionar com as pessoas, esse carisma é fundamental. E aqui ele traz dicas de como que você pode trabalhar o teu relacionamento, como que você pode influenciar pessoas, como que você pode utilizar o carisma ao seu favor. Você não acorda carismático todo dia. Você pode trabalhar isso. Então, esse livro é sensacional e eu deixo essa dica para vocês. E aí, pessoal, para a gente fechar o nosso papo de hoje, vamos fazer aqui uma lembrança. A gente falou sobre o hábito de consumo dos brasileiros, o hábito de comportamento,
os principais segmentos que a gente tem hoje que estão em expansão no Brasil em determinadas regiões, os hábitos de mídia do brasileiro, como que o brasileiro consome mídia, esse mundo midiático em transformação. Mas a gente não pode esquecer que a criatividade é o maior soft power da nossa indústria. E não só da indústria que eu estou falando da publicidade. Você for criativo numa venda, você for criativo, né, num desenho de uma agenda de relacionamento que você vai fazer, é um dos ativos mais importantes que a gente tem. E aí, quando a gente está falando, claro, né, estou dentro da indústria aqui da publicidade, o que é a criatividade, né, na publicidade? O que é a publicidade? É quando ela tira as ideias da vida e devolve para a vida com emoção, com divertimento, né? A publicidade tem essa magia. E aí, comecei contando a história da minha avó e vou terminando contando a história dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 5 anos, a Martina, e eu estou grávido agora, né? Mas a barriga não cresceu tanto ainda. Mas a minha esposa está grávida aí de 5 meses e a publicidade tem essa magia de tirar as ideias da vida e devolver para a vida embalada de uma forma diferente. Então, eu queria terminar a minha apresentação aqui com vocês com esse filme aqui. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it to find God and God. Hey, hey, you don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody the way I love you. Não preciso nem falar a força da Coca-Cola na vida da gente, né? Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Aqui meus contatos. E uma alegria de novo aí dividir um pouquinho aí da nossa história com essa turma querida aí de Cascavel. Obrigado novamente. Valeu. Uma salva de palmas, obrigada.